Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía forte sobre a pequena cidade de Rosewood, batendo contra as janelas antigas da casa simples onde Emily Carter morava com sua mãe. O som da tempestade parecia combinar com o peso que ela carregava no coração. Aos 24 anos, Emily já tinha aprendido que a vida não era gentil com todos. Desde que seu pai havia falecido alguns anos antes, ela tinha assumido a responsabilidade de cuidar da única pessoa que ainda tinha, sua mãe Margaret. Margaret estava deitada em uma cama velha no pequeno quarto do fundo da casa. A doença havia levado sua força aos poucos. Os médicos disseram que ela precisava de um tratamento caro, algo que Emily jamais conseguiria pagar trabalhando em pequenos empregos temporários. Naquela manhã, Emily abriu a última conta médica sobre a mesa da cozinha. Seus olhos ficaram presos no valor escrito no papel. Era uma quantia impossível. E como eu vou conseguir isso? Sussurrou ela, segurando as lágrimas. Ela olhou para a foto antiga dela e da mãe em cima da mesa. Na imagem, Margaret sorria enquanto segurava a mão da pequena Emily. Eu prometo que vou salvar você, mãe, mesmo que eu tenha que fazer qualquer coisa. Emily tentou procurar empregos durante semanas. Entregou currículos em restaurantes, lojas e hotéis. Mas ninguém queria contratar alguém que precisava sair mais cedo para cuidar de uma mãe doente. Até que uma noite, quando ela caminhava pelas ruas escuras da cidade, viu um anúncio em uma porta luxuosa. Funcionárias necessárias para a boate Black Velvet. Pagamento imediato. Emily sabia que aquele lugar não tinha uma boa reputação. Todos na cidade conheciam a Black Velvet. A boate pertencia ao homem mais temido de Rosewood, Alexander Blackwell, o chefe da máfia. Diziam que ele era frio, calculista e que ninguém ousava desobedecer suas ordens. Homens poderosos tremiam apenas ao ouvir seu nome. Emily ficou parada diante da porta por vários minutos. Ela sabia que entrar naquele lugar poderia mudar sua vida, mas também poderia colocá-la em perigo. Pensou na mãe, pensou nas contas, e entrou. A Black Velvet era completamente diferente de tudo que Emily conhecia. Luzes douradas iluminavam o salão enorme. Pessoas ricas riam enquanto bebiam champanhe caro. Homens de terno escuro observavam tudo ao redor como se estivessem sempre esperando uma ameaça. Emily sentiu todos os olhares sobre ela. Ela apertou as mãos nervosamente e caminhou até o balcão. Uma mulher elegante chamada Victoria, a gerente da boate, analisou Emily dos pés à cabeça. Você sabe onde está entrando? Perguntou Victoria. Emily engoliu seco. Sei que preciso de trabalho. Victoria levantou uma sobrancelha. Aqui não é um restaurante comum. Eu aprendo rápido. A gerente ficou em silêncio por alguns segundos. Você é corajosa ou desesperada? Emily respondeu sem hesitar. As duas coisas. A resposta surpreendeu Victoria. Depois de alguns minutos, Emily recebeu um uniforme e começou seu primeiro turno. Ela tentou ignorar o ambiente estranho ao seu redor. Sua única preocupação era juntar dinheiro suficiente para pagar o tratamento da mãe. Mas ela não sabia que naquela mesma noite, alguém observava cada movimento seu. No último andar da Black Velvet, em uma sala privada com vista para todo o salão, Alexander Blackwell estava sentado atrás de uma mesa de madeira escura. Ele tinha 35 anos e uma presença que fazia qualquer pessoa ficar em silêncio quando entrava em um ambiente. Seu rosto era sério. Seu olhar era frio. Ao lado dele estavam seus homens de confiança. Quem é ela? Perguntou Alexander. Um dos seguranças olhou para o salão. A nova garçonete? Alexander continuou olhando para Emily. Ela não estava tentando chamar atenção como muitas mulheres que frequentavam a boate. Ela apenas trabalhava. Carregava bandejas. Ajudava clientes. E mesmo quando alguns homens ricos tentavam humilhá-la, ela permanecia firme. Descubra tudo sobre ela, ordenou Alexander. O segurança ficou surpreso. Tudo? Alexander não respondeu imediatamente. Ele apenas observou Emily ajudar uma senhora idosa que havia derrubado sua bolsa no chão. A jovem se ajoelhou e recolheu os objetos com cuidado, sem esperar nada em troca. Naquele momento, algo estranho aconteceu. Pela primeira vez em muitos anos, Alexander sentiu curiosidade por alguém. Sim, tudo. Mais tarde naquela noite, um cliente bêbado segurou o braço de Emily com força. Você trabalha aqui para fazer o que mandam, disse o homem. Emily tentou se soltar. Por favor, solte meu braço. O homem riu. Ou o quê? Antes que a situação piorasse, uma voz fria ecoou pelo salão. Solte ela. Todos ficaram imóveis. O homem perdeu a cor do rosto. Emily virou-se lentamente.
Pela primeira vez, ela viu Alexander Blackwell de perto. O chefe da máfia. Ele descia as escadas lentamente, cercado por seus homens. A presença dele fazia o salão inteiro ficar em silêncio. O homem soltou Emily imediatamente. E Sr. Blackwell, eu não sabia. Alexander nem olhou para ele. Seu olhar estava apenas em Emily. Você está bem? Emily ficou surpresa. Ela esperava ameaça. Esperava frieza. Mas encontrou algo diferente. Mesmo assim, respondeu com cautela. Estou. Alexander observou o rosto dela por alguns segundos. Depois virou-se para o homem. Nesta casa, ninguém toca em alguém contra sua vontade. O cliente saiu rapidamente, assustado. Emily ficou parada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O homem mais perigoso da cidade tinha acabado de defendê-la. Mas ela não sabia que aquele momento seria apenas o começo. Porque a partir daquela noite, Alexander Blackwell começaria a observá-la todos os dias. E Emily descobriria que por trás do homem temido por todos existia um segredo que poderia mudar completamente o destino dos dois. Nos dias que seguiram, Emily tentou convencer a si mesma de que aquela noite na Black Velvet tinha sido apenas uma coincidência. Ela repetia isso todas as manhãs enquanto preparava o café da sua mãe. Alexander Blackwell era apenas o dono da boate. Um homem poderoso que tinha feito o que qualquer pessoa deveria fazer naquela situação. Pelo menos era isso que ela queria acreditar. Mas toda vez que Emily entrava na Black Velvet, ela sentia aquele olhar. O olhar dele. A rotina dela começou a mudar. Antes, Emily era apenas mais uma funcionária entre dezenas de pessoas. Agora, todos pareciam saber quem ela era. Os seguranças abriam passagem quando ela caminhava pelo salão. Os funcionários mais antigos cochichavam quando ela passava. Você sabe que ele nunca faz isso, não sabe? Perguntou uma das garçonetes, enquanto organizavam as mesas. Emily franziu a testa. Fazer o quê? A garota olhou para o segundo andar. Observar alguém. Emily ficou em silêncio. Ele observa todos os funcionários? Perguntou. A garçonete soltou uma pequena risada nervosa. Não. Alexander Blackwell mal olha para as pessoas. Emily tentou ignorar aquilo. Ela não estava ali para chamar atenção. Ela precisava de dinheiro. Precisava salvar sua mãe. Nada mais importava. Naquela noite, enquanto servia bebidas para alguns clientes importantes, Emily percebeu algo estranho. Um dos homens sentados em uma mesa afastada não parava de encará-la. Ele tinha um sorriso arrogante e um olhar desconfortável. Quando Emily passou perto da mesa, ele segurou seu pulso. Você é a nova favorita do chefe, não é? Emily tentou puxar o braço. Eu só estou trabalhando. O homem sorriu. Todas dizem isso no começo. Antes que Emily pudesse responder, uma voz interrompeu. Atire a mão dela. O homem congelou. Mais uma vez Alexander estava ali. Mas dessa vez seu rosto não mostrava apenas frieza. Mostrava raiva. Uma raiva silenciosa. O cliente soltou Emily imediatamente. Sr. Blackwell, eu estava apenas brincando. Alexander se aproximou lentamente. Eu não gosto de repetir ordens. O homem ficou pálido. Desculpe. Ele saiu rapidamente da mesa. Emily olhou para Alexander, confusa. E por que você fez isso? Ele ficou alguns segundos em silêncio. Ninguém costumava fazer perguntas a Alexander Blackwell. As pessoas tinham medo dele. Mas aquela jovem mulher não parecia ter medo. Porque ninguém tem o direito de desrespeitar você. Emily cruzou os braços. Você sempre protege seus funcionários assim? A pergunta fez Alexander ficar sério. Ele desviou o olhar por um instante. Não. A resposta surpreendeu Emily. Então por quê? Alexander olhou para ela. Mas antes que pudesse responder, um dos seus homens apareceu. Sr. Blackwell, precisamos conversar. O momento acabou. Alexander se afastou sem explicar nada. Mas Emily percebeu uma coisa. Por trás daquele homem frio havia algo escondido. Algo que ela ainda não entendia. Mais tarde naquela noite, Emily recebeu seu pagamento. Quando abriu o envelope, seus olhos se arregalaram. Era muito mais do que ela esperava. Ela foi imediatamente até Vitória. E deve haver um erro. A gerente olhou o dinheiro. Não há erro. Eu trabalhei apenas algumas noites. Vitória suspirou. O Sr. Blackwell aumentou seu pagamento. Emily ficou surpresa. Eu não pedi isso. Eu sei. Então por que ele fez? Vitória ficou séria. E Emily, existe uma coisa que você precisa entender. A jovem esperou. Alexander Blackwell não ajuda pessoas sem motivo. Emily segurou o envelope. Eu não quero favores. Vitória observou sua determinação. Talvez esse seja exatamente o motivo pelo qual ele está interessado em você. Na manhã seguinte, Emily voltou para casa.
Encontrou sua mãe acordada na cama. Você chegou cedo hoje. Emily sorriu. Sim. Margaret percebeu algo diferente na filha. Você está preocupada. Emily sentou ao lado dela. Por alguns segundos, pensou em contar sobre Alexander, mas decidiu não fazê-lo. Apenas estou cansada. Sua mãe segurou sua mão. Minha filha, eu sei que você está fazendo tudo isso por mim. Emily tentou sorrir, mas seus olhos ficaram cheios de lágrimas. Eu não posso perder você, mãe. Margaret apertou sua mão. Você não pode esquecer de viver tentando salvar a minha vida. Emily ficou em silêncio. Ela não sabia como explicar. Para ela, salvar a mãe era a única coisa que importava. Enquanto isso, no escritório da Black Velvet, Alexander observava um relatório colocado sobre sua mesa. O nome dela estava escrito no topo. Emily Carter. Idade, 24 anos. Sem antecedentes. Trabalho simples durante toda a vida. Nenhuma ligação com criminosos. Mas havia algo que chamou sua atenção. No final do relatório havia uma informação. Mãe, Margaret Carter. Doença grave. Necessita de tratamento urgente. Alexander ficou olhando para aquela linha por vários segundos. Ela está fazendo tudo isso pela mãe. Seu homem de confiança, Daniel, estava parado diante dele. Sim. Alexander fechou o arquivo. Ela poderia ter usado meu nome para conseguir ajuda. Daniel levantou uma sobrancelha. Mas ela não fez isso. Alexander ficou em silêncio. Era justamente isso que o incomodava. Naquele mundo, todos queriam alguma coisa dele. Dinheiro, poder, proteção. Mas Emily Carter só queria salvar alguém que amava. Naquela noite, Emily estava limpando uma mesa quando ouviu uma discussão vindo da entrada da boate. Ela se aproximou discretamente. Dois homens estavam falando com Alexander, mas ela percebeu algo assustador. Eles não estavam ali como clientes. Eles eram inimigos. Você está ficando distraído, Alexander, disse um dos homens. Cuidado com suas palavras, respondeu ele. Uma garota pobre trabalhando aqui. Todos já perceberam que ela chamou sua atenção. Emily ficou imóvel. Eles estavam falando dela. O homem sorriu. Talvez ela seja sua fraqueza. O rosto de Alexander mudou. Pela primeira vez, Emily viu algo diferente. Medo. Não por ele. Por ela. Ele se aproximou dos homens e falou em voz baixa. Se alguém tocar nela. Ele fez uma pausa. Vai se arrepender pelo resto da vida. Emily ouviu aquelas palavras. E naquele momento percebeu uma verdade perigosa. Alexander Blackwell não estava apenas observando ela. Ele estava tentando protegê-la. Mas em um mundo dominado por inimigos, proteção também poderia significar perigo. E Emily ainda não sabia que sua presença na Black Velvet tinha despertado uma guerra silenciosa. Os dias passaram, mas a vida de Emily Carter nunca mais voltou a ser a mesma. Antes, ela entrava na Black Velvet apenas como uma garçonete tentando ganhar dinheiro para salvar a mãe. Agora, cada passo que dava parecia ser acompanhado por sombras. Os seguranças estavam sempre atentos. Os funcionários cochichavam. E Alexander Blackwell continuava observando-a do segundo andar. Mas havia uma diferença. Emily também começou a observá-lo. Ela percebeu que o homem que todos chamavam de monstro não era exatamente como as histórias diziam. Ela via Alexander ajudar discretamente famílias de funcionários que passavam por dificuldades. Via ele proteger pessoas que não tinham poder, mas também via o medo nos olhos daqueles que cruzavam seu caminho. Ele era um homem dividido entre duas vidas. O homem perigoso da máfia. E o homem que parecia querer protegê-la. Uma noite, Emily estava fechando a boate quando recebeu uma ligação do hospital. Seu coração parou. Senhora Carter piorou. Precisamos iniciar o tratamento o quanto antes. Emily segurou o telefone com força. Quanto tempo eu tenho? O médico ficou em silêncio por alguns segundos. Não podemos esperar muito. Quando desligou, Emily ficou parada no corredor vazio da Black Velvet. As lágrimas começaram a cair. Ela havia trabalhado todos os dias, feito horas extras, economizado cada centavo, mas ainda não era suficiente. E por que a vida precisa ser tão injusta? Ela não percebeu que alguém estava atrás dela, até ouvir uma voz. Porque algumas pessoas precisam carregar pesos que nunca deveriam carregar. Emily se virou rapidamente. Alexander estava ali, sozinho, sem seus homens, sem aquela expressão fria que assustava todos. Apenas um homem olhando para alguém sofrendo. Emily limpou as lágrimas rapidamente. Você ouviu? Alexander não respondeu. Apenas entregou um envelope para ela. Emily olhou desconfiada. O que é isso? Abra. Ela abriu lentamente. Dentro havia um cheque.
A quantia era suficiente para pagar o tratamento completo da mãe. Emily ficou em choque. Não. Alexander franziu a testa. Não? Ela devolveu o envelope. Eu não posso aceitar isso. Ele ficou surpreso. Sua mãe precisa disso. Eu sei. Então por que recusar? Emily respirou fundo. Porque eu não quero que você compre a minha vida. Pela primeira vez em muito tempo, Alexander ficou sem resposta. Ninguém falava assim com ele. Ninguém recusava algo que ele oferecia. Você acha que tudo tem um preço? Perguntou ele. Emily olhou diretamente nos olhos dele. No seu mundo, talvez tenha. Aquelas palavras atingiram Alexander de uma forma que ele não esperava. Naquela mesma noite, Alexander descobriu algo perigoso. Um dos grupos rivais da máfia estava planejando atacar a Black Velvet. E o motivo era claro. Eles queriam atingir Emily, porque perceberam que ela era a única pessoa capaz de fazer Alexander perder o controle. Daniel entrou no escritório. Precisamos tirar ela daqui. Alexander ficou olhando pela janela. Não. Daniel ficou surpreso. Senhor? Se eu mandar ela embora, eles vão atrás dela. Mas mantê-la aqui também coloca ela em perigo. Alexander fechou os olhos por um instante. Ele sabia que Daniel tinha razão. Mas havia algo que ele não conseguia admitir. Ele não estava apenas protegendo Emily porque ela era uma funcionária. Ele estava protegendo porque a presença dela havia mudado algo dentro dele. Algo que ele achava que tinha perdido para sempre. Na noite seguinte, Emily voltou para a Black Velvet. Mas algo estava diferente. Todos estavam tensos. Os seguranças estavam posicionados em lugares estratégicos. Ela percebeu imediatamente. O que está acontecendo? Ninguém respondeu. Até que as luzes se apagaram. O salão inteiro ficou escuro. Gritos ecoaram. Um barulho de vidro quebrando veio da entrada. Emily ficou paralisada. Ela ouviu passos correndo. Homens armados entraram na boate. O caos começou. Ela tentou se esconder, mas alguém segurou seu braço. Antes que pudesse gritar, uma voz conhecida falou. Sou eu. Era Alexander. Ele estava ali. Mas dessa vez não era o homem elegante de terno. Era o verdadeiro chefe da máfia. Frio, determinado, perigoso. Ele colocou Emily atrás dele. Fique atrás de mim. Ela olhou para ele. Eles vieram por minha causa? Alexander não respondeu. E o silêncio dele foi suficiente. Emily percebeu a verdade. Ela era o alvo. Durante o confronto, Alexander protegeu cada pessoa dentro da boate. Quando tudo terminou, os inimigos haviam fugido. Mas Alexander estava ferido. Um corte profundo no braço. Emily correu até ele. Você está machucado. Ele tentou esconder a dor. Não é nada. Ela rasgou um pedaço do próprio uniforme e começou a cuidar do ferimento. Alexander ficou olhando para ela. E por que você está fazendo isso? Emily levantou os olhos. Porque alguém precisa cuidar de você também. A frase ficou no ar. Alexander, o homem que todos temiam. O homem que nunca demonstrava fraqueza. Ficou completamente em silêncio. Mais tarde, no hospital, Margaret recebeu uma notícia inesperada. Seu tratamento havia sido autorizado. Todos os custos estavam pagos. Emily soube imediatamente quem tinha feito aquilo. Ela foi até a Black Velvet procurar Alexander. Encontrou-o sozinho no escritório. Foi você. Alexander não negou. Sim. Emily ficou séria. Eu disse que não queria favores. Ele se aproximou lentamente. Não foi um favor. Então o que foi? Alexander olhou para ela. Uma escolha. Emily ficou sem palavras. Por quê? Ele demorou alguns segundos para responder. Porque quando todos olhavam para mim como um monstro, você foi a única pessoa que olhou para mim como um ser humano. O coração de Emily acelerou. Ela não esperava ouvir aquilo. Mas antes que pudesse responder, o telefone de Alexander tocou. Ele atendeu. Seu rosto mudou. A expressão de paz desapareceu. O quê? Silêncio. Então ele desligou. Emily percebeu. Algo ruim havia acontecido. O que foi? Alexander olhou para ela. Eles descobriram onde sua mãe mora. O mundo de Emily parou. Não. Alexander pegou seu casaco. A partir de agora, sua vida mudou. Emily sentiu medo. Mas pela primeira vez, ela também sentiu que não estava sozinha. Alexander Blackwell segurou a mão dela e disse: Eu prometo que ninguém vai machucar você ou sua mãe. Mas nenhum dos dois sabia que a maior ameaça ainda estava por vir. Porque o inimigo não queria apenas destruir Alexander. Ele queria revelar o segredo mais sombrio do passado dele. Um segredo que poderia separar Emily do homem que ela começava a amar.